Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. A gente virou o ano e esse é o primeiro programa que eu estou gravando esse ano. Vocês estavam assistindo a algumas reprises que fizemos boas do ano passado, mas o primeiro é desse ano. E eu vou começar o programa desse ano, antes de apresentar o meu convidado, engrossando a fileira de uma série de coisas que eu assisti entre ontem e hoje na televisão, em relação à exploração que está sendo feita inclusive nas praias de Maceió, nas praias do Francês e por aí vai, com os turistas. Gente, eu queria que vocês abrissem a cabeça para o seguinte: o turismo é indubitavelmente a grande vocação de Alagoas. A cidade está lotada de gente. Gente que podia ser uma visita na sua casa. E como é que você recebe uma visita na sua casa? Explorando? Eu acho que não. Então você que é comerciante pequeno, comerciante grande, logo que seja, põe na cabeça que o turista precisa ser respeitado. Não se pode cobrar R$15 no coco. Não se pode cobrar R$15 numa tapioca, pelo amor de Deus. Então, vamos com calma, tira o pé do acelerador e todo mundo ganha dinheiro. Agora não pense em ganhar dinheiro em 40 dias, em 60 dias, que é a hora em que está lotado de gente aqui. Porque sair daqui, o turista falando mal, não só ele não volta, como ele não indica. Então isso é uma bela burrice, porque a cidade está lotada, e não é de hoje não. Está lotada, não tem lugar para viva alma. Então vamos receber bem. Estou tendo uma honra e um prazer enorme de receber o meu amigo Daniel Salgueiro. Daniel Salgueiro é professor de planejamento tributário da UFAL e um belíssimo e conhecidíssimo contador, e não é de história não, mas dizem que ele também conta boas histórias. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Geraldo? Prazer Como muito vai grande estar aqui novamente a seu convite, que para mim é uma honra. Pra mim também. E abrir, né, Abriu o ano. Abriu o ano aqui, você abre o ano. O seu programa aqui, para mim realmente é motivo de muita satisfação. Pelo que a gente abre o ano logo cutucando o telespectador. Pois é, falando de coisa que ninguém gosta, que é de imposto de renda. Mas às vezes não. Às vezes o cidadão é tão leigo na história que vê uma pessoa como você, que é um expert no assunto, e vai dar até luzes para ela em relação a isso. Não é verdade? Pelo menos a gente minimiza, né, o sofrimento. Um pouco, Então vamos falar um pouquinho de imposto de renda. O que você acha que o imposto de renda, do jeito que ele é hoje, você acha que deveria sofrer algum tipo de mudança, alguma coisa? A tua experiência, principalmente como professor de planejamento tributário, diz que o imposto de renda precisaria ser mexido ou não? Bom, o imposto de renda, como os demais tributos hoje que compõem o sistema tributário nacional, eles são cada vez mais pesados no bolso do contribuinte, né? A gente pode observar que neste ano, antes, pela primeira vez na história, se chegou a 2 trilhões de arrecadação. É verdade, não é? É verdade. Antes do dia 28, 29 de dezembro. Exatamente. Não é? Então ultrapassou todos os limites, não é? Em termos até de planejamento. Com certeza. A arrecadação cada vez mais, o governo cada vez mais voraz nesse aspecto. E no tocante ao imposto de renda não é diferente não, Geraldo. Cada dia se cria mais mecanismos, não no sentido de aumentar a arrecadação. Hoje, a tributação, já há bastante tempo que ela vem permanecendo com as mesmas alíquotas, com os mesmos valores, as mesmas bases de cálculo, com as mesmas deduções. Mas o governo, ele tem se aparelhado de tal forma que, como não se pode aumentar a tributação, ele fiscaliza de tal forma que termina por aumentar a arrecadação. Ou seja, sem majorar a tributação, mas se criou um mecanismo que, no final das contas, se reverte no incremento na arrecadação. Ele exige mais do contribuinte. Sem dúvida. Agora, nisso eu não sou nada contra. Sim, sem dúvida. Eu acho que a obrigação do povo é pagar os impostos que lhes são devidos, porque senão não pode reclamar. Como nós reclamamos agora de alguma coisa, como nós vamos reclamar de uma língua negra. Não pode. Ele tem que pagar os impostos. Mas, de qualquer forma, o governo, principalmente na área da Receita Federal, ele usa de artifícios para aumentar a arrecadação que não são corretos. Por exemplo, vamos lá. Nesse exercício, todos nós sabemos que a inflação
vai ficar em 10%. Não tenha dúvida. 2015 vai ficar em 10%. Não é verdade? Então, se você tiver um aumento do imposto do seu salário de 10%, então, na realidade, você não teve nenhum ajuste. É verdade. Não é verdade? É. O que houve foi apenas uma reposição da perda inflacionária. Perfeito. Entretanto, pelo fato de você receber o seu salário corrigido e a tabela do imposto de renda não é corrigida na mesma proporção, você termina pagando mais imposto com o mesmo salário. Com o mesmo salário. Isso eu considero como sendo uma Com desonestidade. certeza que é. Isso para mim é, de fato, Muito bem. uma ação do governo que eu considero como sendo, se não ilícita, porque está na lei, mas é desonesta. Tudo bem, pronto. Aí você chega num ponto que eu acho interessantíssimo o telespectador entender. O que se faz? Se você sabe que o governo está praticando um ato ilícito ou desonesto, o que é que se pode fazer? O que é que se faz? Infelizmente, nesse contexto, nada há de se fazer. Não cabe nada. Nada, porque qualquer atitude em confrontar aquilo que está na lei é desobediência civil. O que mais se pode fazer é pressionar os nossos legisladores no sentido de que, pelo menos, ele garanta o direito do contribuinte, que é de não pagar mais quando não ofere uma renda superior. Exato. Então, observe, já é injusto se tributar, se considerar o salário como renda. Com certeza. Não é? Porque se fosse para se tributar renda, seria o valor do seu salário líquido, ou seja, Perfeito. o quanto você ganha menos o quanto você gasta. Perfeito. E aí, nesse caso, seriam Perfeito. poucos que pagariam o imposto. Não tenha dúvida. Não é? Não tenha dúvida. Então, aí, no caso, o governo, ele limita determinados gastos. Por exemplo, gasto com educação é limitado. Então, deve ficar em torno, esse ano, R$ 3.600. O gasto de alimentação, de que você educação, pode deduzir. Você pode deduzir. Ora, se você gastar R$ 10.000, É brincadeira. você só vai poder deduzir 3.600. Você não pode deduzir todos os tipos de gastos com a educação, porque o governo só considera como gasto com a educação aquilo que é chamada educação formal. Perfeito. Ou seja, do colégio, né? Até da universidade. Mas os livros não. Mas ele não pode deduzir os livros. Você não pode deduzir. Que é um absurdo. Uma aula de inglês. Você não pode deduzir um cursinho que você se prepara para submeter a concurso. Um pós-graduação. A pós-graduação, até pode? isso pode, sim, pode. Você pode deduzir desde o ensino fundamental até o doutorado. Perfeito. Então, nesse contexto, você poderá deduzir, sim. Ok. No caso, por exemplo, doutorado, pode deduzir apenas o que você paga de taxa. Mas, por exemplo, se você fizer doutorado fora da sua base, como é a grande maioria das pessoas aqui do estado de Alagoas, exatamente, vai fazer fora, que tem, exato. Né? Eu mesmo fiz doutorado em Buenos Aires, Perfeito. na área de Direito. E nenhuma despesa com a viagem, com hospedagem, né, você pode deduzir. É um absurdo. A única coisa que você podia deduzir era a taxa da inscrição, que era o menos pesado dentro desse contexto. Ok. Então são situações como essa que eu posso lhe dizer que o governo não é justo Perfeito. em termos de tributação. Porque considera como renda tudo que você ofere, mas não considera como despesa nem 10% daquilo que você gasta. É verdade. O contribuinte, de um modo geral, ele aprendeu ou está aprendendo a fazer a sua declaração de imposto de renda? Ele já se habituou a essas coisinhas, esses meandros do imposto de renda? Sim. Primeiro, existe hoje uma série de aplicativos que facilita a elaboração da declaração de imposto de renda. Certo. E a tendência é que, ao final de um exercício, daqui a uns 2, 3 anos no máximo, o contribuinte apenas confirme aquilo que a Receita Federal já informa a seu respeito. Perfeito. Porque, por exemplo, a partir desse ano, as despesas, desde há uns 2 ou 3 anos, é que as despesas pagas a clínicas médicas, hospitais, laboratórios, médicos, nem precisa mais você ser informado, porque a Receita Federal já tem essa informação de quanto você já pagou. Ela já possui. Porque quem ofere, quem recebe, se for pessoa jurídica, é obrigado a informar de quem recebeu. Perfeito. Então a Receita Federal já tem, já sabe, por isso que
aquelas pessoas menos avisadas que queiram, digamos, deduzir uma despesa com um hospital ou com uma clínica que efetivamente ele não teve, que ele não pagou aquela despesa, claro. e usar de artifícios, ele vai se dar mal, porque a Receita Federal já sabe. Muito bem. Em termos de pessoa jurídica, tudo que se paga a uma pessoa jurídica já está na base de dados lá do imposto de renda. Obviamente que ele tem que ter um recibo devidamente formalizado ou não? Olha, se ele tiver um meio de pagamento, comprovar, por exemplo, Acabou, cheque ou pagou cartão de débito ou cartão de crédito. Cartão de crédito, basta isso, não é mais necessário que se tenha a nota fiscal. Perfeito. Né? Até porque a própria, o prestador do serviço, ele por lei já é obrigado a informar mensalmente o que recebe das pessoas físicas. Perfeito. E a partir de agora, 2016, também entram os médicos, os dentistas, os psicólogos, as pessoas físicas. Ok. Então as pessoas físicas agora também, os tomadores de serviço, os prestadores de serviço, médico, dentista, o psicólogo também já passa a informar o quanto recebeu das pessoas físicas. Quer dizer, é um detalhe interessante nisso. É coisa nova, um fato novo. Então... E aí a Receita Federal também já vai ter esse dado. Então o que é que vai acontecer? Como ela já possui esses dados de quanto se pagou em termos de médico, de dentista, de hospital na sua base, a tendência é de que você, quando receber a sua declaração de imposto de renda, entra lá no sistema, na Receita Federal, e já verifica todas as despesas que estão em seu nome. Muito bem. Já facilita muito realmente o trabalho. Facilita, inclusive, quer dizer, ela vem automaticamente você puxando, facilita o trabalho de quem vai fazer o imposto de renda. Sem dúvida. Agora, se você não tomou esse tipo de cuidado, por exemplo, médico. Os médicos, de modo geral, eles recebem a consulta em dinheiro. Sim. Aí você não teve recibo, não teve nada. Aí não tem como comprovar. Se você pagar em espécie e não tiver o recibo, não tem como declarar. Não tem como declarar. Exatamente. E, aliás, é muito comum. Eu sempre recebo contribuinte, às vezes com determinadas dificuldades perante a Receita Federal, quando diz que, olha, eu paguei uma consulta médica, às vezes de valores mais elevados. Perfeito. Coisas de 300, 500 reais, a Receita Federal não bate muito em cima disso não. Mas, por exemplo, você fez um tratamento dentário e pagou, digamos, 10 mil reais. Né? E aí você declara os 10 mil reais. Mesmo que você tenha o recibo dos 10 mil reais, é necessário que você comprove o meio de pagamento. O meio de pagamento. Perfeito. Se não, a Receita Federal, com o recibo só, isoladamente... Ou seja, pagou em dinheiro, dançou. A verdade é essa. Eu vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais e a gente volta já. Eu apenas quero lembrar vocês que essa parceria magnífica com o nosso Bodega do Sertão, onde nós estamos, claro que continua nesse ano de 2016, com uma parceria com o buffet da Isabel Pinheiro, que faz o nosso Almoçando com a Notícia. São duas pessoas que me dão assim um enorme prazer de estar conosco. A Teto continua dizendo a você que está a Teto Planejamento e a Rava, ambas fizeram aquele empreendimento em Riacho Doce, que é o Riacho Doce Beach Residence, e eu continuo dizendo a você que ainda tem algumas unidades e que vale a pena você ir consultar, porque é o único prédio aqui com 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Então é uma coisa muito difícil de você encontrar, então acho que vale a pena você conhecer. Como também, se você já não conhece, já encontrei um bocado de gente que disse, seguir sua recomendação, meu carro está um luxo, porque é lavado na Ecoprime, com meio litro de água só. A Ecoprime é incrível. É ali na rua Deputado José Lage, logo depois do Palato. Eu acho que você deve procurar, porque você vai se dar bem. Uma outra coisa muito interessante é a questão do gás natural. Nós chamávamos de gás natural, agora é gás encanado. E que você tem uma loja ali no Passeio Estela Maris chamada Ao Gás Conforto. E você vai lá para conhecer as aplicações do gás, que não aquelas do fogão. Não é só para o fogão que serve. Lá você vai ver ofurô, você vai ver máquina de secar prato, você vai ver uma série de coisas funcionando a gás natural. E começa a botar na cabeça que talvez venha a ser uma grande opção. Até porque começamos o ano com 12% de aumento da energia elétrica, né? Mais uma que nos botaram em cima da cabeça. Ok? Voltamos já.